Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise astrológica que observa os ingressos do período semanal, os aspectos, os movimentos do céu, a nossa companhia de engenharia de tráfego celeste do período de 4 a 10 de junho. Bem-vindo a quem chega, bem-vindo a quem nos acompanha e quem assistirá ao longo da semana, quem assistirá gravada também. Boa live, boas observações. Boa noite a quem chega. Ana Martins, boa noite. Céu da semana com Vênus em Leão. Olá, Cris. Olá, pessoal que nos acompanha. Vênus em Leão chegando. Lua cheia sagitariana, conjunção Mercúrio-Urano, alguns movimentos, né? Então, tempos assim interessantes a se observar, especialmente de Vênus em Leão. Boa noite, Portal. Boa noite, galera que chega. Cris, boa noite. Boa noite, quem nos acompanha. A gente tem a nossa live específica com alguns movimentos, alguns aspectos. A gente já começa a semana com a lua cheia sagitariana, né? Alguns movimentos marcantes. A lua cheia, olha só, toda lua cheia sempre dá tendência a uma certa muvuca, né? Boa noite, Portal Haig, a uma certa intensidade das emoções, né? Lua cheia Sagitário já domingo, no dia 4 de junho, né? Toda lua cheia normalmente é interessante para as questões que envolvam eventos, situações às vezes em público, situações um tanto de divulgação, por exemplo, para um marketing, a lua cheia ela é especial, para questões que envolvam divulgação. Lua cheia no ascendente, Ana Martins, então as emoções ficam suscetíveis a estar mais à flor da pele. Olha só, lua cheia 13 de Sagitário, né? Então intensifica as emoções, vale uma atenção para não entrarmos em muvucas à toa também, né? E aqueles ambientes que ficam mais aglomerados na próxima semana são tendências aí que ocorrem quando há uma lua cheia, quando há situações num tempo de lua cheia, as situações em público, né? Os ambientes em público, as repartições costumam ter mais intensidade. Isso a gente pode perceber de repente já no final de semana ou ao andar da próxima semana também. Lua cheia em Sagitário é especial para as questões associadas a Sagitário, como contatos à distância, como divulgações, quem é do meio astrológico, quem é do meio pessoal, quem é do meio cultural, né? Intensidade dos temas culturais, mais envolvimento em temas culturais, mais envolvimentos em divulgações de assuntos, de cursos, de atividades, de eventos. Então a gente pode degustar mais desses temas também, né? Então isso é um ponto que também a gente acaba percebendo, notando nos tempos sagitarianos, mais integração nos debates mundanos, situações coletivas, né? Temas de países. Então, um ponto importante na área associada a Sagitário. Aprendizados ganha muita pauta, temas de educação, né? Tudo um conglomerado aí da tônica sagitariana podendo ser percebida numa semana, num período aí da lua cheia sagitariana, tá? Então, um tempo especial. Período interessante para o marketing, para divulgações, para quem é empreendedor, para quem tem atividade, fazer um merchan numa lua cheia é sempre legal, tá? Dá para fazer né, um merchan, um evidenciar a lua, toda a lua cheia, porque a lua está oposta ao sol. Então, por isso que o brilho dela, né, por isso que ela fica escancaradona, as emoções também se escancaram um pouco mais à flor da pele, né? Não é interessante. Você poderia abrir bolsa de curso de graça de astrologia. Pois é, o Dix, eu não estou fazendo nem curso pago direito, muito mais de graça. Mas a gente pode pensar a respeito. Vamos pensar a respeito. Então a gente tem esse tempo da lua. Obrigado, viu, Dix? Obrigado pelas menções honrosas. Então, a lua cheia sagitariana vale muito essa intensidade de integração com temas culturais, para evidenciar situações coletivas no sentido mais de grupo, né? Alguns embates por temas de justiça, por temas jurídicos, né?
Então, num contexto geral. Fazemos sinastria sim, Dix, tá? Mas de preferência com as duas pessoas, né? Essa coisa de pegar lá os dadinhos da outra pessoa para ficar xeretando ali, não é muito legal, não. Mais nutritivo, é mais saudável quando as duas vêm junto. Então, se a outra pessoa pelo menos dá um consenso, né? Dá uma melhor observada. Então, a lua cheia sagitariana tem essa tônica de uma certa amplitude, de expansão, de mais idealismo com algumas questões, de mais integração cultural, de temas associados a estrangeiro, viagens, partes burocráticas, contatos à distância, contatos com públicos, né? Evidencia um pouco mais essa dinâmica de um certo marketing também, os ambientes públicos e locais cotidianos são suscetíveis a mais intensidade, às vezes ficam mais cheios, né? A lua cheia dá essa tendência, e é interessante para os eventos, é interessante para as situações sociais também, por isso que favorece até um marketing, umas questões gerais de contato com o público num contexto mais amplo, certo? No domingo também nós temos Mercúrio-Urano em conjunção, né? Um contato de Mercúrio com Urano. Mercúrio forma conjunçãozinha aí com Urano, que é ali, ó, Mercúrio conjunção Urano em Touro, tá? Boa noite, Vânia Hungria! O Mercúrio conjunto a Urano é especial, uma conjunção especial para aprendizado, para configuração importante para adaptações sobre o que é inovador. Nossa cabeça, Mercúrio é um planeta associado à comunicação, Mercúrio é um planeta associado a serviços. Urano envolve o fora do padrão, a tecnologia, a inovação, uma quebra de padrão. Então, algumas questões envolvendo comunicação, algumas questões que envolvam aprendizado, ficam suscetíveis, ficam benéficas, né? Ficam mais intensas. Então, a gente pode também ter mais velocidade nas informações. Boa noite, Beatriz. A gente pode ter mais velocidade das informações, a gente pode ter mais aprendizado com o que é novo, implemento de tecnologia, implemento de questões que envolvam o nosso cotidiano, né? Incremento de ferramentas de trabalho. A gente pode ter desafios com alguma adaptação que agregue inovação, né? E Mercúrio-Urano é aquela velocidade mais rápida, às vezes, nas comunicações de WhatsApp, nas comunicações de internéticas, né? Vale um cuidado para a gente também checar as informações, é um bom pratinho para fake news, né? O Mercúrio-Urano dá uma acelerada nas informações, então vale um cuidado também com a checagem daquilo que a gente observa quando alguém manda uma mensagem. Às vezes a gente lê alguma coisa e entende outra, né? Vem costuma ser aquela mensagem transcrita falada, né? Às vezes precisa dar uma revisão de tão rápido que vem a mensagem, né? Mercúrio-Urano dá um dinamismo mais rápido na comunicação, né? É positivo, por exemplo, se vem uma proposta de trabalho, alguém perguntando sobre alguma informação, é interessante você responder rápido para não perder o contato, né? Então a velocidade da troca da informação pode ser interessante, pode ser benéfica, mas vale uma atenção também para a gente não ficar pilhado em ter uma ansiedade na colocação de certas coisas, de certas questões, né? Isso favorece tecnologias, favorece Mercúrio, é um planeta associado a serviços, associado a comércio, associado a um merchan, é positivo para quem lida com marketing digital, por exemplo, né? Para um marketing mais amplo, né? Para quem perguntou, aqui, ó, esse aplicativo eu uso o AstroGold, tá? O AstroGold, ele é um aplicativo que você pode comprar nas plataformas, ele quebra um galho bem bacana. E tem o Astrological Chart também. E tem o AstroSeek, que é um site que dá também para você ver mapinhas gratuitamente, certo? Então, a conjunção Mercúrio-Urano, ela
também favorece encontros repentinos. Olha que interessante. Às vezes a pessoa te manda um WhatsApp. Oi, pessoa, tudo bom? Quanto tempo? Vamos marcar alguma coisa ali, né? Às vezes aqueles encontros, pá. Então você tá na rua, tá passando num lugar, dá aquele, pá, encontrei, nossa, encontrei aquela pessoa depois de tanto tempo, assim, de repente, né? O Mercúrio Urano aí no fim de semana, no começo da semana também dá tendência a encontros. O que foi, o Samara? Sara, domingo tem aula sobre marketing, inclusive. Olha, boa, legal, hein, Sara? Condizente com o fim de semana, condizente com a conjunção Mercúrio-Urano. Então, para o marketing, um curso de marketing para interações na internet, com lives, com aprendizados, ou para quem trabalha e quer vai fazer um merchan, pode aproveitar a lua cheia, pode aproveitar o Mercúrio conjunto a Urano. Então, a benéfica e a parada para os movimentos astrológicos, para os movimentos culturais, para os movimentos de aprendizado, para colocar os serviços em prática, para colocar os serviços em evidência diante dos temas, diante dos assuntos, né? E é positivo para alguns encontros repentinos, para aquele, pá, nossa, encontrei assim, uou, né? Então dá aquela agilizada, né? Vai no show blues, o Christian, então é interessante também para umas interações diferentes, umas interações um pouquinho fora do habitual, né? Aquela coisa diferenciada, para aquela coisa mais descolada dos temas que a gente é possível vivenciar, né? Então, conjunção Mercúrio-Urano também é interessante para contatos meio repentinos, que às vezes a gente pode também fazer ao longo da semana, né? E vale atenção com a veracidade das informações, com a velocidade de como vem uma notícia, um contato, né? Então isso é interessante, é essencial aí para que alguns assuntos também não sejam tratados de uma forma muito rápida, né? Tirar conclusão rápida, né? Então esse é um ponto. Encontros de arrepiar, né, Juliana? Então, às vezes tem uns encontros legais, que às vezes são, né, agradáveis, e tem às vezes alguns surpresinhas, né? Alguns surpresinhas, né? Então esse é um ponto marcante na característica. Então a gente observa aí ao longo da semana essa conjunção Mercúrio-Urano, podendo dar um certo start, podendo dar algumas questões que envolvam adaptação com novos procedimentos, certos ineditismos no trabalho, às vezes alguma ferramenta de trabalho que a gente tem que adaptar ou aprender, ou alguma tecnologia no condomínio nova que aparece, sabe? Às vezes alguma coisa nova, usual, que a gente passa a adaptar. O Mercúrio-Urano dá essa propensão, né? Às vezes um radar, ele diz, olá, Natura Marques, bem-vinda! Então a gente tem essa tendência num tempo de conjunção Mercúrio-Urano, certo? Então a gente podendo aí vivenciar certas surpresinhas de convivências e uma atenção com a velocidade da informação. Boa noite, Luiz! Uma velocidade na informação dentro desse contexto mais amplo, dentro desse contexto. Oi, Tati, boa noite! Então, nós temos aí essas observações. Nós, para quem chega, estamos na live do Céu da Semana, de 4 a 10 de junho. Falamos da lua cheia em Sagitário, falamos aí de Mercúrio-Urano. Temos na semana também Vênus em ingresso em Leão. Vênus ingressa em Leão segunda-feira. Vênus ingressa em Leão na segunda-feira e tem uma curiosidade para falar desse ingresso. Normalmente Vênus, olha só, Vênus ingressa em Leão. Ficará de 5 de junho a 8 de outubro. Então, Vênus normalmente tem um tempo de um mês em cada signo, né? Mas, como podemos observar ali, fica retrógrado de 22 de julho a 3 de setembro. Então, Vênus tem 2 meses de retrogradação lá para julho até setembro em Leão. Então, é um tempo um pouco atípico de Vênus em Leão, né? De Vênus em geral, porque Vênus em trânsito tem uma velocidade em média aí de um mês, alguns diazinhos, mas quando retrograda são 4 meses de Vênus em Leão, 4 meses de Vênus por um signo, tá? Então vale essa observação por Vênus em Leão, especialmente com mais intensidade
lá para a época de agosto, lá para a época de julho e agosto, quando começa a retrogradação. Agora, qual que é a questão com Vênus em Leão, no sentido de característica, contexto, né, situações mais gerais, coletivas? É... Vênus em Leão, gente, não é que não é nada bom. Vênus em Leão é interessante para a gente observar o quanto nós somos importantes para as relações, certo? Vênus não é um planeta associado à sociabilidade, a relacionamentos. Então, por aí a gente já acha um caminho. Quando Vênus está em Leão, a gente pode observar quais relações são importantes para nós e o quanto nós somos importantes para as relações. Então, é um bom exercício até de amor próprio e mesmo de alto valor a meios e relações. Então, isso é um fator especial para se observar, né? Então, por aí já vale uma indicação, por aí já vale essa observação. Você tem Vênus em Leão, Juliana? Então, Vênus em Leão acentua, né? Para quem tem Vênus em Leão, é um retorno de Vênus. Então, a área onde se tem Leão, onde se tem Vênus, é propensa a um movimento, a algum upgrade, alguma transição, uma nova fase também, né? E para todas as pessoas, no geral, isso pode intensificar mais quando ocorrer a retrogradação, a conjunção com o Sol lá por julho e agosto. Então, é uma pré-temporada, digamos assim, de Vênus em Leão, né? Então, esse é um ponto. É interessante para os cuidados de vaidade, sim, Juliana, tá? Interessante também. Uma vez teve aquela história da produtora de eventos que casou com ela mesma, não sei se vocês lembram dessa história, eu descobri que ela tinha Vênus em Leão, né? Então ela fez um merchan, ela fez um marketing da agência de eventos dela, casando-se com ela mesma. Então nada mais Vênus em Leão com isso mesmo, né? Vênus em Leão não é também uma propensão ao certo narcisismo. Então, Juliana, né? A dona da agência de eventos, ela casou com ela mesma lá uma época aí. Teve até reportagem na televisão, né? Mas no fundo a parada foi um merchan, né? Foi um certo marketingzinho para vender mais um produto também da agência de eventos dela. Então, por isso que também para o merchan é interessante, é algo, né, de destaque. Então, esse é um fator que favorece essa busca por prazeres, por mais diversões, que esse ingresso de vocês estão rindo, mas é verdade, procura aí a mulher casa-se com ela mesma, dá um Google aí depois que vocês assistirem ela, você vai ver só. Vênus em Leão, é o símbolo de Vênus em Leão. Então é o amor próprio, é o eu me amo, não posso mais viver sem mim, né, ô Paulino? Então, você lembra do lance, né? Então é o Vênus em Leão, né? Acho que ela era libriana com Vênus em Leão. Então você imagina a beleza de, né, notoriedade que a pessoa consegue evidenciar. Então, esse é um ponto. A gente pode desfrutar mais prazeres, desfrutar umas diversões diferentes. Boa noite, Ana Paula. Umas questões novas, né? Então, vale esse olhar de uma oportunidade de consciência ou de percepção do quanto certas pessoas são importantes para nós. Vênus é um planeta associado a relações, a convívios sociais, a demonstração de afeto. Então, por que não fazer essa ponderação? A gente, em tempo de Vênus e Leão, a gente pode também começar a dar valor a quem gosta, está presente, né? Então é um ponto importante. A gente põe mais luz, né, holofote, para quem nos valoriza, para quem nos dá uma bajulada, né? Com Vênus em Leão, uma condição interessante nesse quesito também, né? Nessa propensão. E claro, uma ajuda a percepção das vaidades, os mercados. Aí. Vênus e Leão só pede um certo cuidado para não entrarmos em modismos desnecessários, modismos de estética, modismos de, né, não prejudicar o emocional, o psicológico, o financeiro, com modismos
inúteis, né? Por causa de opiniões de gente que quer botar banca ou centralizar opiniões, né? Então, esse é um ponto importante, né? Aí é uma questão coletiva. Beatriz, tem Lua em Leão na casa 5 no início, depois vira a casa 6 de mais no meio. Então, vai dar uma mexida aí, né, o Beatriz? Vênus próximo à Lua pode dar uma característica mais afetuosa, mas é importante também para observar essa condição. Uma questão, não é tanto excessos, né, mas atenção para não se exceder na vaidade. Né? Não vamos nos exceder na vaidade de consumo, de achismos, de não só beleza, mas de modismos principalmente. Né? Então, um tempo de Vênus em Leão, e não será pouco tempo, é um período atípico, porque a média de Vênus normalmente é um mês e pouco, até menos, né, dependendo do tempo, mas serão 4 meses, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses de Vênus em Leão. Tá? Então, especialmente a época de setembro, agosto e setembro, vale uma atenção para transições. Tá? Um outro detalhe, Vênus retrograda, Vênus fica retrógrado ou retrógrada a cada 1 ano e 9 meses. Então a última vez foi em janeiro. Né? Então nós falaremos sobre Vênus retrógrado quando ela retrogradar lá para julho. Tá? Então, mas só já fica de aperitivo para quem pesquisa, para quem estuda, né? Para começar a dar uma observada ali por 2015, quando Vênus retrogradou, porque podem ser tempos de start, de transição, de upgrade em áreas da vida semelhante a qual movimentou algo em tempos desse período. Tá? Então vale essa atenção. Vênus em Leão, atenção para que não não deslumbremos com certas luxúrias, com certos... Tem Vênus em Leão, Ana Paula, vai movimentar a casa 2, ou a casa 2 é uma casa associada ao material, ao financeiro, pode ser um tempo interessante para definir questões de compra, de consumo, de gasto, só uma atenção para não exceder com modismos, né? Não gastar ou não dar uma exagerada com vaidade em função da moda, né? Mas, é claro, para uma contemplação da autoestima sempre é bacana, interessante. E até para diversões, né? Um certo lazer diferente. Vênus em Leão sempre dá esse lado de um certo glamourzinho degustado. Gi, bem-vinda! Então, Vênus em Leão tem esse contexto da questão de valorizar as relações que nos valorizam também. Valorizar vínculos com quem temos interação. Tá? Dentro dessa questão de Vênus em Leão, no mesmo dia, de segunda para terça, né, é um investimento no alto valor, né, na autoestima. Isso é sempre interessante, né? E essa Vênus em Leão será boa para relacionamentos? Então, Adriana, pode ser interessante para um alto valor, né? Se a pessoa já te bajula, se dá um valor a você, você pode contrapartida, né? Pode ser interessante para ter mais ciência das relações que são importantes, né? O que vai pesar bastante também, e aí entra um outro aspecto, é a oposição que Vênus faz com Plutão. Tava demorando, né? Tava demorando para a gente ver um aspecto tenso na semana, né? Tava demorando para ver um aspecto. Se é leonino ou Paulo Mina, tem Leão na 5, uma diversãozinha aí, não vai quebrar nada, não. Segura a onda, calma e elegância. Né? Mas olha, Vênus oposição a Plutão. Vênus oposição a Plutão. Vale atenção para não entrarmos em pilhas, em radicalismos nos nossos vínculos, nos nossos relacionamentos. Vênus oposição a Plutão é uma tendência de transformação na postura diante de relacionamentos, na postura diante de vínculos sociais. Quando Vênus está oposto a Plutão, requer atenção para que a gente não se exceda de maneira radical,
mas também servirá para perceber que aquelas relações que a gente está meio assim, dando uma última chance para convívio, para proximidade, a gente é propenso à ruptura, né? Vênus, tá bom demais para ser verdade, não, Juliana? Então, mas ó, oposição Vênus-Plutão é uma necessidade de atenção para a gente não agir de forma radical nas relações, mas também ela pode servir de uma quebra de elos com aquelas que não nos servem mais, tá? Então esse é um ponto especial, um tempo importante que pode marcar essa região de Leão e Aquário no nosso mapa astral, tá? Quanto tempo, Pauli? Olha, em torno dessa semana, tá? Esse até quarta, quinta-feira que vem, tá? Enquanto Vênus estiver aí nesse trânsito, mas pelo menos aí até meio da semana, até o andar da semana, tá? O decorrer da semana. Então vale uma atenção também, porque é uma oposição suscetível a transformar a nossa postura diante das relações. Plutão não é um planeta associado à transformação, às vezes um certo radicalismo, a um vupt 180 graus, né? A um ressignificar, às vezes sair um pouco do controle. E Vênus está associado às relações, aos vínculos sociais. Então, muito desse aspecto é propenso a marcar uma tendência a transformar a nossa maneira de conduzir ou lidarmos com certas relações, certo? Então vale uma atenção aí com certo radicalismo, né? Então, Ana Martins, observa o Plutão do céu, tá? Não o Plutão do seu mapa, é o Plutão de Aquário, onde está em Aquário, né? Como a gente viu. Plutão está na sua 8, perto do seu Sol Aquário. Poxa, Ana Paula, que interessante, hein? Então aí é a questão de posicionamento para valer da sua postura, porque se é junto ao teu Sol, você vai você tem uma propensão a mudar realmente de maneira consistente, radical, até diante de certas questões. Isso não necessariamente relações afetivas ou amorosas ou próximas, mas até relações de trabalho. Às vezes, se o chefe está dando muito no saco, a gente pode também dar um basta, tá? Ou vínculos de família, amizades. Então, uma propensão para que situações que envolvam relacionamentos um tanto saturados possam ter um upgrade, uma ruptura, uma transição, ou que vem meio pendente, cambaleando. Essa oposição ela é propensa a romper, transformar de vez. Tá? Então, a oposição Vênus-Plutão é mais ou menos essa parada de um vai ou racha, ou de um ressignificar. Né? Porque é aquela história, ou muda comigo, ou eu me mudo de vez da sua vida, ou dessa história, ou desses vínculos. Tá? Então a tendência é essa, de transformarmos a nossa postura diante de relações que não vêm um tanto alinhadas ou bem sintonizadas com a nossa vida, com o nosso cotidiano e com o nosso emocional, o nosso bem-estar, certo? Oposição Vênus-Plutão aí no começo da semana, ao longo desse tempo de 4 a 10 de junho. E para terminar a semana, a gente tem um bom aspecto. Ó, vamos amenizar um pouquinho, né? Um bom aspecto Mercúrio-Netuno. Eu não consegui fazer o Mercúrio-Netuno aqui na arte, mas eu vou explicar para vocês do que se trata. Mercúrio-Netuno. Mercúrio é um planeta associado. Deixa eu ver o que foi, Carla. Quando já temos uma oposição dessa. Ah, boa pergunta, Carla. Quando se tem uma oposição dessa no mapa natal, é uma tendência a intensificar questões no nosso cotidiano. A gente fica um pouco mais pistola, a gente fica um pouco mais suscetível a mudar de postura com mais veemência em nossas relações ou diante de questões a quais temos uma questão social. Terminou um relacionamento ontem, Dani. Poxa, bom, espero que seja positivo, mas positivo, né? No geral. Acabou de romper uma amizade também, Nath. Olha só. Quer dizer que Vênus-Plutão já está veemente na jogada, hein? Que coisa. Então é isso, né? Aquelas que não cabem mais amizade, vínculo,
A gente é suscetível a uma transformação de posicionamento mais consistente. E aquelas que vinham cambaleando e tal, né? A gente pode ter em geral. Leão pega a casa 12 e 1, Sol na 12. Então, o M, enquanto Vênus está no começo, é a casa 12, tá? O Vênus está no começo, é a casa 12. Gisele, Menezes, Gui, quem tem Lua Marte com essa conjunção? Então, a Lua Marte com essa conjunção é uma propensão a mais ansiedade, né? Uma ansiedade para tomada de decisão, ou para meio tirar coisas em pratos limpos, ou se a coisa já tiver meio assim, numa pilha, já estava meio coçando a mão para um desatar nó, é como se você não economizasse mais tempo ou não enrolasse mais com a questão, né? Então dá uma observada a casa de Áries e a casa de Câncer também, que é onde que rege Lua, que rege Marte, que pode afetar essas casas também. Depois da tormenta Vênus-Plutão vem uma bonançazinha, né, Juliana? Ô Nath, Tramontina, né? Ou aquelas facas guinso, né? Facas guinsos, lembra daquele comercial do 011 1406? Facas guinsos, né? Corta rapidamente, ligue 011 1406. Vênus oposição a Plutão. Vênus oposição a Plutão é meio aquelas facas guinsos, né? Do telefone, do 1406, do telemarketing antigo, né? Para quem é da geração 90, né? Então, falando do alívio aí no final da semana, lá para o meio da semana, vocês estão rindo das facas guinso, né? Então, Mercúrio sextil Netuno é positivo para melhor percepção de assuntos, percepção das comunicações, né? Netuno, todo mundo fala que é meio nebuloso, que é meio névoa, que é confusão, mas quando Netuno recebe bom aspecto, é aquela limpada na lente, né? Você sabe quando você joga um sprayzinho na lente do óculos e dá uma nitidez, né? Ou troca a lente de contato, ou faz aquela cirurgia da catarata, uma limpada na lente, no globo ocular, né? Dá uma limpeza no ocular, né? Dá uma limpada nas viseiras, né? Piloto tira a viseira, sobre a viseira, fica um pouco mais nítida a visão, né? No final da semana tem sexto Mercúrio-Netuno, é melhor para interação cultural também, é feriado, né? O Corpus Christi, é especial para crenças, para oração, para meditação, também para melhor percepção, né? De assuntos, de conversas, nossa, então era por isso que aquela pessoa estava de ranço, né? Cai a ficha, né, a lentidão, né, de certas situações, né? Então a gente tem uma melhor elucidação. Oi, alô, boa noite. A gente tem uma elucidação melhor, né? Tem tido sonhos lúcidos, né? Deve ter algum aspecto mais direto no seu mapa, né? Enxergando as coisas como são, né, o Nath? Então um bom aspecto Mercúrio-Netuno dá uma elucidada não só na percepção de convívios, mas também de coisas cotidianas, de como funciona um negócio, um objeto no trabalho, ou um texto que a gente entende melhor, que você relê. Então, um bom aspecto Mercúrio-Netuno também é positivo para esse contexto de estudos, de leitura, de tema cultural, melhor concentração, dá uma melhorada aí nesse tempo de quinta, sexta que vem, lá para o dia 9, né? 8, 9 de junho, tá? Então, uma bonançazinha aí de aspecto Mercúrio-Netuno para aprendizados, né? Integração, conversa. Então, repassando aí a semana, né? De 4 a 10 de junho, a gente começa com a lua cheia em Sagitário no domingo, para quem chegou depois. Toda lua cheia marca essa tendência de evidenciar assuntos, positiva para marketing, para trazer uma expansão de questões, dá uma tendência de uma semana mais aglomerada nos locais públicos, né? Em aqueles eventos que dão uma enchida de mais pessoas, mas é interessante para marketing, para um divulgar, para um aprendizado. Tem a conjunção Mercúrio-Urano que a gente falou também, que facilita ou impacta num sentido de inovações, ferramentas que a gente pode utilizar
no cotidiano, no condomínio, no trabalho, a gente adaptar com alguns marketings digitais, ou divulgações, ou integração no WhatsApp, ou nas lives, né? Mercúrio-Urano é sempre especial para integração internet, integração virtual, mas vale atenção com a rapidez das informações para a gente não ser pegos em fake news, né? Velocidade dos contatos. Porém, é interessante para a gente sempre retornar rápido, tá? Mercúrio-Urano é interessante para retornar rápido, né? Então, vale um pouco essa questão. Essa questão Vênus oposição a Plutão hoje é separado, tá? Não é a questão de... Dá para degustar, dá para vivenciar as duas situações em paralelo. Aí vai depender do mapa, de cada assunto, certo? E a gente tem Vênus em Leão, que a gente comentou, né? Só repassando para quem chegou depois. Vênus em Leão é um trânsito que dura de agora 5 de junho até outubro, tá? Vênus costuma ser rápido, né? Um mês em cada signo, então, mas como retrogradará, vai retrogradar em julho, vai retrogradar até setembro, então é um tempo maior de Vênus em Leão. Então essa área de Leão vale um olhar importante, vale uma atenção, com mais tendência para impactos, transições de algo mais a longo prazo no período de julho e agosto, quando acontece a retrogradação e quando Vênus faz a conjunção com o Sol também lá por agosto, tá? Falaremos mais a respeito desse tempo de Vênus retrógrado, porque dará um bom pano para manga e para lives futuras também, certo? Falei de Vênus oposição Plutão, desse desafio de transformar a postura nos relacionamentos, às vezes radicalismos, uma chance de ruptura daquelas que não vêm bem, tá? Então, vale esse alerta ao longo da semana. E bom aspecto de Mercúrio e Netuno para dar uma elucidada no final da semana, melhora as percepções. Certo? Então, pessoal, este é o Céu da semana de 4 a 10 de junho. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal que nos assiste. Obrigado, Ana Martins. Ótima semana para você também. Obrigado pelas palavras. Obrigado você, Gisele. Pessoal que chegou, que chega, que nos acompanha. Nath Heller, Elô, Ana Paula, galerinha Elis. Então, desejar aí ótima semana a todos. Obrigado aí pela presença. Uma semana aí com calma e elegância para vocês, né? Lua cheia, Sagitário. Obrigado, Carla. Obrigado, Vânia Hungria, Érica, rapaziada que nos acompanha, que nos assistirá também. Obrigado, Adriana Mendonça, Carla, Beatriz. Ótima semana a todos. Um abraço. Tchau!